Na política, a melhor maneira de você conseguir o espalhamento de uma notícia é procurar um jornalista de um grande veículo de comunicação e contar alguma coisa em off para ele. Por que eu estou falando isso? Porque os militares de alta patente, os militares da ativa, têm lançado mão desse expediente para dar um recado para o Jair e para os amigos do Jair. Nós não vamos querer vocês associados à nossa imagem mais. Volto a dizer, não é que militar no Brasil, lato sensu, ou seja, quase todos, normalmente, não é que eles não gostem de um golpe. A história mostra que eles gostam e gostam muito. Não é que eles não gostem assim de mandar no povo sugar as nossas riquezas, produzir muito pouco em troca de muito dinheiro. Mas é que tá pegando tão mal que eles estão achando melhor não. Fica para lá. Além do mais, o Jair sempre foi um cara tão desqualificado, ao ponto de que o Ernesto Geisel falava isso do Jair, que era um péssimo militar, era um mau militar. Pô, se juntar esse tipo de cara, não rola. Ainda mais depois que a cúpula dos militares do Brasil terem se associado de maneira tão espúria para querer dar um golpe. Então, assim, alguns representantes das altas patentes das Forças Armadas Brasileiras procuraram alguns jornalistas para dizer o seguinte: nós não somos a favor da anistia. Presta atenção. A cúpula das Forças Armadas vê perdão como um incentivo à quebra de disciplina. A cúpula das Forças Armadas decidiu se manter distante das discussões sobre a proposta no Congresso por anistia dos acusados pelo 8 de janeiro e pela tentativa de golpe. E esse perdão aos envolvidos, ele acaba sendo visto como um estímulo à quebra de disciplina e um prêmio aos militares que atacaram os chefes militares. Isso é a avaliação de 7 oficiais generais e 2 integrantes do Ministério da Defesa ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Apesar de dar a impressão que eles estão falando anistia para aquele bando de otário que foi usado pelo Jair, eles estão querendo mandar uma mensagem para o Jair. A gente não vai se meter e você que apodreça na cadeia. Você e os outros que foram contigo, os outros dos nossos que foram contigo. Por quê? Porque vocês estão contaminando a já péssima imagem dos militares no Brasil. Quer dizer, já era uma merda e vocês estão transformando em algo ainda pior. A prova desse descolamento dos militares do Jair, ou ao menos dessa intenção de se descolar do Jair, foi o depoimento do brigadeiro Batista Júnior, onde ele jogou a M no ventilador de maneira jamais vista. Ele pontuou tudo, foi muito tranquilo no depoimento e falou tudo o que tinha que falar. Com base em tudo que estava acontecendo, eu perguntei claramente: o documento prevê a não assunção, no dia 1º de janeiro, do presidente eleito? E aí ele, depois dessa pergunta, disse que a resposta que recebeu foi a seguinte: sim. E aí ele, Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, disse que se levantou e disse: não aceito nem receber esse documento, se levantou e foi embora. Aquilo é uma maneira de dizer o seguinte: gente, vocês fizeram um troço, agora se resolvam, danem-se. Voltando àquilo que eu falei no começo do vídeo, não é que se tivesse dado certo o golpe, esses caras não iam gostar. Mas não deu. E alguns até se insurgiram contra o golpe, se mostraram, não queriam. E aí a gente sabe que se um golpe dá certo, a gente sabe o destino que tem essas pessoas que eram contra, né? O golpe de 64 mostrou muito bem o que os golpistas fizeram com os militares que eram contra o golpe. Eles fizeram a mesma coisa, não para todos, evidentemente, mas eles fizeram a mesma coisa que eles faziam com civis. Eles, né? Então, considerando que os militares estão passando esta mensagem discreta para toda a população que nós não queremos anistia, porque isso vai servir de estímulo para bandido, eles estão querendo, na verdade, que essa mensagem chegue para o Jair e para os caras deles que estavam junto com o Jair. Mas a pergunta que ficou sem resposta é: por que o Freire Gomes ameaçou roer a corda? Será que ele estava sendo ameaçado? Estava sendo ameaçado por quem? Quem será que era a pessoa que estava tirando o sono do Freire Gomes a ponto dele pensar em roer a corda depois dele ter dito tudo que disse para a Polícia Federal?
E ao ponto de o Xandão ter que chegar para ele e falar, ó, então você se decida. Em que momento da vida você mentiu? Lá atrás ou agora? Escolha o momento e arque com as consequências. Claro que a gadaiada tá dizendo, pois é, tá vendo como eles pressionam, como eles fazem chantagem, como isso é tortura psicológica. Não tem nada a ver com tortura psicológica, tem a ver com que é crime mentir em juízo, especialmente se você é testemunha. E o Freire Gomes é testemunha, portanto é crime. Então, Freirão, escolhe aí o momento que você mentiu, porque se for agora, você estará cometendo um crime. Aí ele voltou a falar aquilo que já tinha falado antes. Mas é algo que eu queria que as pessoas pensassem, porque na minha cabeça, a mim não convence simplesmente o fato de que de repente o Freire Gomes mudou de ideia. O Batista Júnior disse, com todas as letras, que sim, o Freire Gomes, numa das reuniões com o Bolsonaro, disse que o prenderia. Particularmente eu nunca engoli muito essa história, mas tudo bem, o Batista Júnior disse que sim. E confirmou no depoimento dele perante o juízo. Não, o Freire Gomes falou que se o Bolsonaro insistisse nesse negócio, ele ia prendê-lo. Ora, um cara que ia prender um golpista porque apresentou uma minuta de golpe e prosseguiu no intento, vai mudar de ideia depois? Por quê? Alguém consegue me dizer por quê? Sempre faço questão de lembrar o seguinte, quem quer que tenha dado algum indício, tentado modificar o depoimento do Freire Gomes de maneira artificial, ou seja, tenha forçado, tenha ameaçado o Freire Gomes, está cometendo um crime. E contra esse crime cabe prisão preventiva. Viu Jair, viu Heleno, caso sejam eles os responsáveis, né? Me conta nos comentários, quem você acha que ameaçou o Freire Gomes, se é que ele foi ameaçado? Teria sido o Jair? Teria sido o Heleno? Teria sido o Praga Neto? Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro, e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.